Olá pessoal, é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui pelo Centro de Estudos Espíritas Obreiros do Senhor de Bertioga, através do nosso canal no YouTube. Primeiramente, já quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, ajudar, compartilhar cada vídeo, cada conteúdo que chega para você. Ative o sininho aqui ao lado, são as notificações para que você não perca nenhum conteúdo toda vez que nós entramos no ar com mais uma palestra, com mais uma reflexão sobre a doutrina espírita. Quero convidar você agora, se preferir, para fechar os olhos, para fazermos a nossa prece de iniciação, pedindo aos espíritos que acalente e acalme os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos absorver um pouco mais de conteúdo que vem nos auxiliando na nossa evolução, nessa nossa passagem, para que possamos, nesse momento, unidos, refletirmos sobre mais um assunto que vai nos ensinando ao longo dessa caminhada. Agradecendo aos nossos irmãos pela oportunidade, pela junção nesse momento, nessa corrente de fé, e que possamos aproveitar ao máximo esse momento tão importante. Que assim seja, graças a Deus. Bom, ao longo desse ano de 2025, o Centro de Estudos Espíritas Obreiros do Senhor vem se propondo a comemorar os 160 anos do lançamento da obra O Céu e o Inferno, uma das grandes obras da doutrina espírita, da codificação, através de Allan Kardec. E nós hoje ficamos incumbidos de falar sobre o capítulo 4 da primeira parte, intitulado O Inferno. Na última tomada aqui sobre o assunto, o nosso companheiro Sidney trouxe aí algumas reflexões sobre o céu, trazendo algumas clarezas aí, esclarecendo alguns temas super importantes relacionados ao céu. Então acho que hoje vai ficar mais fácil de refletirmos sobre o inferno também. Começamos aqui lembrando, destacando que o texto nos coloca, é que todos nós, desde os primórdios, desde a iniciação aí nesse mundo, nessa passagem como ser humano, nós já temos aí como intuição aquelas penas futuras. Desde sempre, nós temos aí o instinto de recompensa, entendendo que a cada coisa boa que eu faço, eu tenho uma boa recompensa, e a cada coisa ruim ou mal escolha, nós temos uma recompensa não tão boa assim, ou seja, uma consequência, Claro que futuramente isso também a doutrina vem nos esclarecendo, vai nos apresentando a questão da causa e efeito, A gente vai tendo maior entendimento sobre isso, que tudo que nós fazemos gera uma consequência, e isso é natural, faz parte da natureza, Mas independente da conquista desse conhecimento, do nosso intelecto, a gente já vem sentindo isso desde sempre através da nossa intuição. Bom, e o que é importante colocar aqui nesse instante? É que a gente, com tudo isso, vai tendo a percepção da necessidade de algumas imagens, de materializar essas recompensas, O ser humano ainda tem, inclusive, essa necessidade. Em muitos momentos nós precisamos palpar as coisas, precisamos visualizar essas coisas para acreditarmos ou para termos mais fé, para concretizarmos ainda mais os nossos objetivos. Com isso, o ser humano vai criando, ao longo do tempo, os seus deuses, para que tenha uma referência dessas recompensas, seja ela uma recompensa boa, seja ela uma consequência de uma escolha errada. E aí nós vamos visualizando, aí nós vamos recebendo ao longo dos tempos alguns deuses que a mitologia inclusive nos trouxe, e criando espaços para que tenhamos referência de que após a morte nós iremos para algum lugar. Essa também é uma grande intuição que está dentro de nós desde sempre, Para onde eu vou depois da morte? E aí entende-se que esse local ou esse ambiente para onde eu vou vai depender exatamente das minhas escolhas, da minha vivência, São as consequências daquilo que eu escolho, daquele caminho que eu escolho. No mundo pagão,
a gente vai tendo aí uma romantização dessa materialização dessas recompensas, e aí são os poetas que vêm auxiliando, inclusive, principalmente na mitologia, trazendo para nós alguns espaços, como por exemplo o Campos Elíseos, que seria o extremo da bondade, né, para quem escolhe o caminho do bem, quem segue fazendo as coisas boas, quem segue sendo uma boa pessoa, ao desencarnar ou ao morrer, iria para esses campos lindos, maravilhosos, floridos, né, com jardins imensos, todo mundo feliz, cantando, alegre. E por outro lado, o Tártaro, que seria o local mais sombrio, né, para aqueles que não fazem escolhas tão boas assim, ou que escolhem o outro caminho, o caminho do mal mesmo, né, de prejudicar as pessoas. E ele vai, infelizmente, passar a viver nesse ambiente tenebroso, inclusive comandado por Plutão. Plutão que seria ali o chefe, né, o organizador desse espaço, desse ambiente, que tem por missão receber essas pessoas e controlá-las, né, governá-las ali ao longo da infinidade. Claro que eles também tiveram a necessidade de criar um ambiente, um espaço para os deuses, afinal, são criaturas diferentes, né? Pelo menos é o que tinha-se a crença. E aí os deuses têm como morada eterna o Olimpo, que era ali um mundo criado excepcionalmente para esses deuses. Mas aí a gente vai entendendo que, com o passar dos anos, chegando a palavra, chegando o evangelho, algumas coisas vão conflitando, né? Lembrando que a religião, o cristianismo, vai abraçando essa ideia do mundo pagão, né, quando se relaciona às penas futuras, quando se relaciona a essas recompensas, e é exatamente embasado nessa criação pagã, nessa romantização, é que o cristianismo traz para dentro da religião também essas referências de para onde vamos. Afinal, são questionamentos desde sempre, né, são questões que estão ali abrasando o ser humano, principalmente no decorrer da evolução intelectual. Como não havia uma outra referência, a principal seria exatamente essa, o cristianismo trouxe para si essa romantização desses ambientes, só que com alguns exageros, né? Na verdade, muitos exageros. E aí, por exemplo, Campos de Elíseos para o cristianismo transforma-se no paraíso, bem similar, né? É um mundo bonito, um mundo florido, todo colorido, com melodias lindas, com pessoas felizes, brincando, alegres para sempre. E o Tártaro torna-se então o inferno, né, tão popular entre todos nós agora, com o seu governante, aí sim, uma grande diferença do próprio Plutão, que o governante desse ambiente passa a ser então Satanás, né, conhecido aí como Lúcifer, diversos nomes, mas com a diferença de que o Satanás, além de governar esse espaço, esse mundo, ele tem prazer na maldade e ele faz questão, inclusive, de angariar as pessoas para esse ambiente, influenciando no mal, né? Se comprazendo em ver as pessoas praticando o mal. E é essa a filosofia que a gente vai tendo dentro da religião com relação ao futuro, né? Para onde iremos. E aí nós criamos, então, para nós, né, duas situações apenas. Finda, né, em duas situações apenas. A gente tem apenas ou a felicidade eterna, né, que é sim morar no paraíso, ou o sofrimento eterno, que seria pagar os nossos débitos, então, no inferno. Claro que aí a gente vai entendendo também que a religião nos traz um caminho intermediário, que seria o purgatório, talvez um ponto para se aguardar esse julgamento, mas de qualquer forma o final sempre será esse, pelo menos é o entendimento do cristianismo, das religiões, é de que nós iremos ou para o paraíso ou para o inferno, né? E aí vem essa denotação, inclusive, de céu e inferno. Sidney falou sobre o céu, mas eu fui incumbido hoje de falar sobre o inferno. Infelizmente, nós vamos falar dessa parte mais tenebrosa. Mas veja bem, além disso, nós vamos ter um outro ponto intermediário, que é quando começa a se questionar as consequências, né? Porque, como dissemos, e a intuição já nos dizia isso,
tudo é uma consequência, a gente vai tendo recompensas, ou seja, retorno daquilo que nós praticamos, das obras que nós fizemos ao longo da vida, não é isso? Nós vamos entender isso numa frase de Jesus já já. Mas aí fica um ponto, uma interrogação. Mas e quem ainda não teve tempo de galgar essas obras ou de entender o que é bem e mal, o que é bom ou ruim? Como, por exemplo, as crianças. Como o selvagem, né? Aquele que ainda está em avanço intelectual, mas não chegou no auge ainda e infelizmente desencarnou, morreu antes do tempo. Para isso, claro que havia uma saída. O cristianismo trouxe então mais um ambiente que é o conhecido aí como limbo, né? Os limbos são os espaços, são os planetas, né? A materialização do ambiente onde ficariam as crianças e os selvagens, já que esses não têm condição de angariar a felicidade eterna, porque não tiveram essa conquista, não tiveram tempo para isso, né? Mas também não vão para o sofrimento eterno, não vão para o inferno, porque não tiveram oportunidade de conhecimento do bem e do mal, portanto não podem pagar o preço, assim como todos os outros que obtiveram esse conhecimento. E aí nos limbos nós vamos ter esse ambiente intermediário, onde as crianças, os selvagens, vão passar a eternidade de uma forma mais tranquila, digamos assim. Nem tão feliz, mas também nada sombrio, nada triste. Vai ser um ambiente tranquilo para ambos, né? São situações excepcionais. Aí é que vem a questão. A gente entende que nessa reflexão, nessa filosofia da religião, nós vamos ter apenas 3 ambientes, né? E é claro que os limbos seriam uma oportunidade para poucos, né? Para uma minoria, que afinal são aqueles que ainda não conquistaram o seu intelecto, não conseguiram alcançar a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal, de fazer as suas escolhas. Mas nós temos a maioria das pessoas que já avançaram intelectualmente, assim como nós, que já estão refletindo, já entenderam, já aprenderam o que é bem e o mal, ou pelo menos estão aprendendo, e aí já começam a praticar por si só os seus atos e assumir as suas responsabilidades. Fica claro para a gente, é claro, que há necessidade dessa divisão, digamos assim, porque Jesus já nos fala, né, que todos nós vamos galgar aí o nosso futuro de acordo com as nossas obras, não é assim? Tem lá a frase, ó, a cada qual segundo suas obras. Logo, se eu tenho condição de entender o bem e o mal, vou fazendo as minhas escolhas, vou criando as minhas obras, as minhas oportunidades. Se são boas obras, eu tenho mais chances de ir para o céu. Se eu trabalho nas obras não tão boas assim, ou nas obras ruins, o caminho será o inferno, né? Onde estaríamos nesse momento se realmente fosse esse o nosso fim? Você já parou para refletir sobre isso? É interessante porque nós passamos por essa fase também, faz parte desse nosso amadurecimento. Nós tivemos um momento em que isso nos bastava, né? E isso fazia com que houvesse a motivação para sermos bons ou para escolhermos o outro caminho. Você já parou para pensar ainda hoje sobre isso? Já não estamos mais na fase da oportunidade de ir para os limbos, afinal já temos um intelecto aí desenvolvido, já temos a noção do bem e o mal, portanto já temos condição de fazermos as nossas escolhas, de assumirmos a responsabilidade pelas nossas obras. Pense sobre isso, reflita, viu? Não é bem assim, mas a gente vai entender que toda essa reflexão de retorno, né, a lei de causa e efeito que a doutrina nos esclarece vai nos mostrando isso. Não é físico como é colocado aqui, céu físico, inferno físico, lugar de fogo, né, de muito calor, enfim. Não é dessa forma que funciona, mas as consequências elas são naturais, e aí a gente precisa refletir sobre aquilo que queremos para a nossa vida, sobre aquilo que realmente queremos colher ao longo dessa nossa caminhada. Uma coisa que nos deixa muito claro, de que induz inclusive a essa intenção de que existam esses 2 ambientes, é quando Jesus diz assim no Evangelho,
né? Há uma passagem no Evangelho, inclusive, que refere-se a Jesus dizendo: Jesus desceu aos infernos para tirar dali as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Daqui, né, através dessa romantização dos pagãos, o cristianismo, inclusive, começa a dar referências para esses pontos, e aí traduz como paraíso no céu, né, portanto, no alto, do alto, e o inferno das profundezas, porque se Jesus desceu aos infernos, subentende-se então que essa é a parte inferior, é o mundo inferior para onde nós iríamos caso cometêssemos os erros ou os equívocos ao longo dessa vida. E aí a gente vem com várias outras romantizações, várias outras teses de que inclusive o inferno estaria aqui na Terra, nas profundezas, naqueles ambientes que não conhecemos ainda, dando referências às cavernas, né, as cavernas tenebrosas que ainda não se exploraram, dizendo que ali seriam a entrada do inferno, onde inclusive já escutariam gritos, murmúrios, enfim, muita coisa sobrenatural já se observa aí em alguns pontos como esse, porque vai trabalhando também o psíquico, né, o psicológico das pessoas, e vai envolvendo elas nessa romantização e trazendo essas referências de que, olha, o inferno está aqui nas profundezas e é para lá que a gente vai. Bom, mas aí nós vamos passar para um outro ponto, que aí vai criando, né, um pouco mais de reflexão com relação a isso. Porque entendemos aqui, né, nessa cópia do cristão do mundo pagão, dizendo que nós teríamos então supostamente 3 mundos, vamos dizer assim, resumido quase nisso, né? 3 mundos: céu, inferno, um purgatório, que é um mundo intermediário, ou os limbos ali para quem, né, como a gente já disse, ainda não alcançou essa conquista intelectual para assumir a sua responsabilidade. E aí resume-se a isso. Porém, no Evangelho, Jesus vem e diz o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí a coisa começa a pegar, né? Como assim há muitas moradas, se a gente entendeu até agora que existem apenas 3 moradas? Podemos dizer assim, né? Céu, inferno, os limbos. Não entendi, como há muitas moradas. E é aí que a gente vai tendo o esclarecimento. Claro que tudo isso de acordo com essa evolução intelectual e a evolução moral, que deveria estar alinhados, mas infelizmente o intelectual tomou um pouco à frente, mas vai fazendo com que a gente comece a raciocinar. E consecutivamente, em épocas de evolução, não dá para se chegar com todas as informações, né? Mesmo agora nós não temos todas elas, e Jesus deixa muito claro isso para a gente, que até mesmo quando ele veio para demonstrar a palavra de Deus, para nos ensinar em carne viva, né, em pessoa, a palavra de Deus, ainda não era o momento de tantos esclarecimentos. Por isso que muitas coisas ficaram no mistério, ficaram escondidas. Chegaria o momento para que entendêssemos isso. E até aquele momento, céu e inferno talvez seria o suficiente para, como eu disse, estimular as pessoas, podemos dizer assim, a seguir o caminho do bem e não o caminho do mal, né? Porque demonstraria que o caminho do mal levaria-nos para esse inferno que ninguém deseja. Mas, refletindo sobre essas muitas moradas que Jesus vem se referindo, a gente vai buscando um pouco mais de conhecimento e essas informações vêm chegando. E aí a gente vai entendendo que não faz muito sentido um céu e um inferno, até porque a gente começa a comparar os merecimentos, né? Mesmo para quem faz muito bem, para quem pratica muito bem, para aqueles que praticam pouco, ou para aqueles que praticam o mal, e aqueles que apenas têm um equívoco ao longo do caminho. Então existe uma diferença. Será que seria correto entendermos que quem comete um equívoco iria para o mesmo inferno que aquele que decide ser mal? Né? Trazendo essa reflexão para o nosso tema de hoje. Não vou nem explorar muito o céu, porque já foi falado. E se você perdeu inclusive essa palestra com o Sidney, pode buscar aqui a posterior esse vídeo no nosso canal no YouTube. Basta digitar aí o céu, que vai aparecer a palestra do Sidney para você refletir ao longo aí dessas passagens também.
Mas veja, seria correto então pensarmos isso? Estou equivocado, né? Ou penso que tenho razão e cometo um erro, e por conta disso eu vou para o inferno, o mesmo que o criminoso, que a pessoa que decidiu ser má de verdade está indo. Onde estaria a justiça divina, né? Onde estaria o nosso Deus super justo, né? Altamente justo, bondoso sempre? Então esses questionamentos, é claro, vai nos fazendo refletir e vamos entendendo que realmente não há condição de termos apenas dois mundos para o nosso futuro. E é aí que começa a entrar a doutrina espírita. Porque, como a gente vem falando sempre, a doutrina não vem criando novas regras, não vem ensinando novidades, né? Apenas esclarecendo aquilo que já nos foi colocado. O Evangelho já nos trouxe, né? Moisés já nos trouxe, Jesus já nos demonstrou. O Evangelho está aí para ser estudado o tempo todo, para ser interpretado o tempo todo. E essa interpretação vai sendo facilitada com a chegada da doutrina espírita, que é a nossa revelação, o nosso consolador. Porque, junto com o nosso avanço intelectual, ele vai nos auxiliando nesse raciocínio de tudo aquilo que já aconteceu, de tudo aquilo que continua acontecendo desde os primórdios, como, por exemplo, essa intuição de que nós temos uma recompensa por aquilo que fazemos, e vamos entendendo melhor isso. E aí eu vou dar o mote, né, do momento, que é então revelar, como vocês já perceberam aí na palestra sobre o céu, de que então entendemos que esse paraíso ou esse inferno não se trata de mundos propriamente ditos, não se trata de ambientes físicos, mas se trata de estado de espírito, estado de alma, né? Estado pessoal, pensamento. E aí nós vamos entendendo consequências de muitos outros fatores ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia. Porque é o meu estado de espírito é quem faz com que eu me sinta ou no céu ou no inferno. Vamos trazer a reflexão então para esse inferno que é o nosso tema de hoje. Você já parou para analisar em diversos pontos do nosso mundo físico, em que você se sente num ambiente tenebroso, um ambiente triste, medonho, um ambiente que se assemelha realmente a esse inferno tão comentado, tão romantizado, inclusive pelo mundo pagão e pela própria religião até esse momento? Por exemplo, ambientes como a Cracolândia, vou usar um exemplo próximo da gente, que aqui no estado de São Paulo nós temos, né, infelizmente. Acredito que em outras regiões também tem assim ambientes como esse. Mas mesmo você que não tenha a oportunidade de ter passado por perto, quando você vê numa reportagem, quando você vê na televisão aquele ambiente triste, as pessoas ali jogadas de qualquer jeito, e que não tem inclusive a percepção disso, de que estão dessa forma, porque estão ali em busca da realização, da consumação dos seus vícios, elas estão num ambiente totalmente infernal, porque ali não há dignidade, ali há só sofrimento, né? Parece que há um êxtase naquele momento do consumo da droga, mas assim que passa aquele efeito, ela tem a percepção do ambiente que ela está. E imagine, né, entendendo e conhecendo hoje o quanto nós somos influenciados pelo mundo espiritual, imagine a demanda de espíritos ali em volta, consumindo também os fluidos dessas drogas, desses vícios, incentivando, né, motivando as pessoas a continuarem nesses vícios. Olha que ambiente triste, tenebroso, né? Por outro lado, se a gente coloca essa situação, né, de inferno numa comunidade, por exemplo, em que as pessoas passam necessidades, moram de forma insalubre, e em muitos momentos que você passa ali e subentende como um inferno, fala, nossa, a pessoa vive numa condição tão triste, e você chega lá, as pessoas são tão felizes. Olha que contraponto, né? Para nós aparenta um inferno, mas para aquelas pessoas é o que lhes tem em condição, e para elas muitas vezes é suficiente, elas conseguem tirar a felicidade daquele ambiente. Então veja que são situações que vão demonstrando para a gente que é o sentimento que nos faz, que nos coloca nesse lugar, que nos coloca nesse suposto inferno. Eu posso estar, por exemplo, vivendo numa mansão, vivendo em ótimas condições financeiras, posso estar rodeado de pessoas intelectuais e posso estar vivendo no inferno.
consequência das minhas escolhas, porque eu posso não estar tendo o proveito correto dessa condição financeira, né, auxiliando como deveria, posso estar tirando proveito dos outros para ter essa condição, e tudo isso vai transformando o meu interior num inferno, numa cobrança de consciência. E aí é que está o segredo. É a nossa consciência que transforma esse nosso ambiente. E ele vai se materializar sim, porque a gente vai sentir isso, vai ter essa percepção, né? Você vai entendendo isso quando você olha ao seu redor, aquelas pessoas que estão junto com você pela afinidade. Tudo que você vai galgando ao longo da sua vida, no seu dia a dia, vai atraindo pessoas de mesmo pensamento, de mesma ideologia. E assim funciona nessa nossa atração com o mundo espiritual, o que corrobora, o que colabora, inclusive, para que eu entre nesse ambiente. Se eu faço escolhas equivocadas, se eu sigo no mal, e às vezes é um pequeno mal, não é um mal tão grande, eu não escolho ser criminoso, por exemplo, mas eu escolho ser aproveitador, querer tirar proveito das pessoas, das oportunidades, né? E a gente vai naquele famoso, é só um jeitinho brasileiro, né? As pessoas usam essa justificativa, mas é nesses momentos que a gente começa a galgar esse suposto inferno, porque eu começo a atrair espíritos que têm o mesmo pensamento, e às vezes são espíritos que têm esse pensamento, mas que agem de uma forma muito mais intensa, que assim como o suposto Satanás, ela tem prazer no mal, ela tem prazer em incentivar as pessoas para o caminho do mal. E aí você infelizmente vai cair nessas influências e vai se afundar cada vez mais nesse sentimento e se perder cada vez mais, e aí vai viver esse inferno. A gente tem algumas referências do mundo espiritual, inclusive, que fala-se do umbral, né? E as pessoas comparam o umbral com o inferno. Mas mesmo o umbral, a gente tem a percepção de que existem categorias, né? Existe um ambiente mais tenebroso, existe um intermediário, tudo isso de acordo com as nossas escolhas, porque o que nós fazemos aqui serve, né, de base para sermos quem somos de verdade lá no mundo espiritual. As características não mudam. Então, essa é uma das preocupações, porque o mundo espiritual é a nossa casa verdadeira, e é por isso que as pessoas ainda acreditam nesse céu e inferno físico, porque quando a gente volta para a nossa casa, para o nosso mundo verdadeiro, a gente vai se deparar com a nossa situação verdadeira. Aqui é tudo uma passagem, é tudo ilusório, né? Como alguns companheiros de filosofia gostam de dizer, aqui tudo é emprestado, né? Então, muitas vezes o status que eu tenho aqui, muitas vezes não, todas as vezes, o status que eu tenho aqui, ele é emprestado. A minha condição financeira, a minha condição material aqui é tudo emprestado. O que vale é a característica daquilo que eu conquistei, ou seja, da minha obra. Quem sou eu? Eu sou a obra de Deus. Então eu vou construindo aquilo que eu sou de verdade. E quando eu volto para casa, eu vou sentir isso. Quem eu sou de verdade? Principalmente durante essa passagem, eu conquistei uma pessoa mais pura, um ser mais puro, que merece um ambiente mais iluminado, ou eu estou me afundando cada vez mais nessa malandragem, nessa esperteza, ou nessa maldade de verdade? Quando eu volto para casa, eu vou viver no ambiente que eu mereço, no ambiente que eu estou atraindo. Vou estar ao lado de pessoas, de espíritos que estão na mesma afinidade que eu. E aí eu vou entender que esse vai ser um ambiente verdadeiro. Por isso esse sofrimento, essa felicidade eterna, intenso. Que é eterna, mas que nos dá a oportunidade o tempo todo. E aí está a bondade de Deus verdadeira. Nós não somos castigados em momento nenhum. Nós temos sempre oportunidades. Então cada vez que eu erro, eu tenho a oportunidade de retornar para corrigir esse erro e para melhorar cada vez mais esse ambiente onde eu estou. Portanto, cuidado. Cuidado com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Daí a importância do estudo na doutrina, que vai nos fortalecendo e nos guiando cada vez mais no entendimento dessa necessidade de cuidarmos o tempo todo de nós mesmos. Nós somos essa obra a qual precisamos nos preocupar o tempo todo. Entenda que é isso. O inferno não é um lugar físico, é um estado da consciência. Essa é uma frase muito forte ao final desse texto, desse capítulo, que nos deixa claro que nós escolhemos viver nesse inferno se nós decidirmos tomar o caminho errado, o caminho equivocado.
É fácil? Não é fácil. Mas nós temos a guia, né? Nós temos o guia. Temos o Evangelho, temos Jesus que nos demonstrou tudo isso, temos a doutrina espírita que vai nos auxiliando no esclarecimento de tudo isso e nos fortalecendo, como eu disse, para que tenhamos condição de vencermos os obstáculos e encontrarmos cada vez mais a luz e galgarmos cada vez mais esses degraus da evolução. Espero que essa reflexão tenha feito sentido para você e espero que você também pense cada vez mais sobre isso e lembre-se daquela colocação de Jesus, né, daquele alerta para todos nós: vigiai e orai constantemente, cuide dos seus pensamentos e cuide principalmente das suas atitudes, das suas ações. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Não perca, né, as próximas palestras, as próximas reflexões. Reforço, ativando o sininho aqui embaixo no nosso vídeo para você receber essas notificações e já faz a inscrição no canal do Centro de Estudos Espíritas Obreiros do Senhor de Bertioga para fortalecer cada vez mais esse nosso canal que vem compartilhando mais e mais essa doutrina que nos auxilia tanto. Vou convidar você para aquela prece de encerramento. Quem se sentir confortável e preferir pode fechar os olhos agora também. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos unidos em reflexão desses estudos, dessas informações, desse conteúdo tão importante que vai nos chegando constantemente, que vai nos auxiliando nessa interpretação da Palavra de Deus, para que possamos ter condição de seguirmos no bem, cada vez mais no bem, e é claro, trazendo para nós essa evolução e emanando à nossa volta essas boas energias, esses bons pensamentos, para auxiliarmos também os nossos irmãos, que inclusive ainda não estão em condição de refletir sobre isso. Que toda essa nossa energia possa alcançar essas pessoas, aquelas mais necessitadas, e fortalecê-las, erguê-las, para que elas também possam evoluir, assim como nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.